Opa, aqui é o Marcel e eu vou te mostrar neste vídeo como é que faz para modificar classes em objetos no R. Saber trabalhar com classes de objetos e saber modificar classes é essencial. Então, se tu quer aprender como é que faz para modificar as classes dos objetos em R, tu tem que assistir esse vídeo até o fim, porque daí tu vai aprender com certeza como que faz para modificar classes de objetos em R. Bom, então para que vocês aprendam como é que faz para modificar as classes dos objetos em R, eu vou pegar aqui um vetor, que eu já tinha escrito anteriormente, a título de exemplo, que é o vetor x, e vou copiar ele aqui embaixo de novo. Então, copiei aqui o vetor x só para te mostrar melhor como é que faz essa modificação de classes em objetos em R. Então, aqui nós temos um objeto, que nesse caso é um vetor. Então, se eu executar aqui, vejam que nós temos o vetor x, então ele é um objeto que contém diversas informações. Ou, nesse caso, é um vetor que contém números inteiros. Então, como ele é um vetor que contém números, então a classe dele é uma classe do tipo numérica. Então, como é que eu faço para verificar a classe de um objeto? Vamos ver aqui. Eu vou te mostrar aqui. Eu vou utilizar o comando class. Então, com o comando class, você vai conseguir ver, no caso, a classe, como o nome sugere, né? O nome do comando é class, que traduzindo do inglês para o português significa classe. Então, se você colocar aqui o objeto, que nesse caso é um vetor, e este vetor está associado ou atribuído à variável x, então eu vou colocar x aqui dentro da classe, e eu vou executar aqui o comando class, e vejam que esse objeto é do tipo numérico. Então, vejam que é numeric. Beleza, agora que nós sabemos que o objeto é do tipo numérico, nós podemos converter para outra classe. Então, nós vamos converter aqui para te mostrar como é fácil fazer esta conversão. Então, nesse caso, vamos pegar o vetor x, que é um vetor de números, por isso que a classe dele é numérica, e vamos converter para um vetor de caractere. Então, para fazer a conversão, nós vamos pegar o vetor, que nesse caso o objeto, que é um vetor, e vamos aplicar uma função que vai converter esse vetor em outra classe. E a função vai depender do resultado final da conversão. Como assim o resultado final da conversão? Neste exemplo, como nós queremos converter para caractere, então a nossa função vai ter o nome caractere. Agora, só que toda função de conversão ela tem um prefixo que começa como s. S, ES. Então, ES significa S. E esse S, que é uma palavra do inglês, a gente pode traduzir para o português, e a tradução dela fica como. Então, eu vou usar uma função que o seu primeiro argumento, ou vamos dizer assim, o prefixo, né, entre aspas, dela significa as. Então, vou pegar um objeto e vou deixá-lo como eu quero. Então, se eu quiser um objeto como caractere, eu vou dizer as.caractere. Então, como é que eu quero? Como caractere. Então, as significa como. Então, é como.caractere. Agora, só que no inglês, né, da forma que o R entende, é as, que significa como, ponto. E aí você especifica depois o tipo de objeto. Então, como eu quero converter para caractere, eu coloco as.caractere, como mostra aqui. E aí, dentro do s.caractere, eu coloco o nome do objeto, ou nesse caso, o nome do vetor, que eu quero converter. Então, se eu coloco aqui x, quando eu executar agora a função s.caractere, vai ser convertido esse vetor para um caractere. Vamos ver? Deixa eu só executar aí que vocês vão ver. Ó, agora nós temos um caractere. Como é que eu sei que agora esse vetor ele é do tipo caractere? Eu sei porque todas as informações, que são números, elas estão com aspas. Então, todas as informações com aspas são do tipo caractere. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir esse novo vetor a uma variável. Então, eu vou colocar x.char, que é para representar que é um vetor do tipo caractere. E agora eu vou atribuir esse novo vetor a esta variável. Então, se eu executar aqui, vejam que foi criada uma nova variável e que essa variável é um vetor, na realidade, que contém informações do tipo caractere. Como é que eu sei? Olha aqui, ó. Aqui está mostrando CRH, que é a abreviação de caractere. Agora, para eu te mostrar realmente que isso aqui foi convertido para caractere, eu venho e coloco aqui a função class. Eu vou aplicar a função class ao meu vetor x.char. Então, com o x.char, ou char, aí eu vejo que nós temos agora um vetor do tipo caractere. Então, é assim que nós modificamos a classe de um objeto. Então, isso é muito importante, porque imagina que você quer fazer um gráfico. E aí, nesse gráfico, ele precisa de um vetor, ele requer, na realidade, um vetor do tipo caractere. E aí, você vai ter que converter esse vetor aqui, por exemplo, que é um vetor com informações numéricas, para caractere.
E aí você faz o quê? Você aplica a função as.character. E aplicando essa função, você vai converter o vetor, né, as informações que estão dentro do vetor, para informações do tipo character. Então veja que esse prefixo aqui, ele está presente em todos os comandos de conversão, que é o as. Alguma coisa. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que a gente quer pegar esse vetor x e converta para outro vetor, só que ao invés de ser numérico, por exemplo, a gente quer converter para complexo, que representam os números complexos. Então, eu vou colocar aqui x, que vai ser o nome da nossa nova variável, .comp. Comp é que vem do complexo, então vou colocar aqui comp para representar que são números complexos e vou colocar o meu comando de atribuição e vou colocar aqui o prefixo as. Então esse as. Eu vou converter para a classe que eu desejo. Então vejam que aqui quando eu coloco as. Aqui no RStudio, ele já mostra aqui diferentes formas que eu posso converter o meu vetor. Então vou colocar aqui como complex. Então coloquei aqui complex e dentro aqui da função as.complex, eu vou colocar x. Então, vou colocar aqui o x, e agora, quando eu executar aqui esta linha de comandos, eu vou produzir um vetor, ou vou criar, nesse caso, um vetor chamado as.comp, que tem diversos números complexos. Então, eu vou executar aqui, e vocês vão ver que foi criado um novo vetor, cujo nome dele é x.comp, e nesse x.comp temos um vetor com números complexos. Então vejam que tem 11 elementos. E aí se eu vir aqui e pedir para o R me mostrar qual é a classe do meu objeto x.comp, ele vai mostrar que é uma classe do tipo complexo. Então vejam que aí eu converti um vetor que era do tipo numérico para um vetor com informações do tipo complexas. E se eu executar aqui o x.complex, vocês vão ver que nós temos realmente um vetor com informações do tipo complexas ou com números complexos. Vejam que aqui nós temos a parte real, mais a parte imaginária. Bom, então veja como é tranquilo fazer essa conversão. Só basta você utilizar a função correta para você fazer a conversão correta. Então, se você aprendeu como é que faz essa conversão, como é que faz para modificar a classe de objetos no R, compartilha com os seus amigos nas redes sociais e dá um joinha aí para fortalecer o canal, fazendo com que esta mensagem chegue a mais pessoas interessadas em aprender esta linguagem. Então, por esse vídeo é isso e te vejo no próximo vídeo.